David Yong Cho. Deus nos liberta. Se nós, mediante o Espírito Santo, chamamos a Deus de Pai e vamos para o seu seio, como o filho pródigo foi para o seio de seu pai, somos libertos da inquietação e do medo, inimigos que podem paralisar uma pessoa e destruir a vida humana. O diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge para trazer inquietação e medo ao coração humano. Um tipo de guerra moderna é a psicológica. Sua tática é plantar desassossego na mente do inimigo, de modo que ele se renda antes mesmo de iniciar o combate físico. Nosso inimigo, o diabo, também prepara a guerra psicológica contra nós. Na primeira fase, rompe-se nossa paz mental. Pensamos vagamente acerca de coisas negativas. Em seguida, a inquietude toma-se em medo. Se alguém fica temeroso por um pouco de tempo, essa pessoa sente como se essas coisas estivessem realmente acontecendo. Esta é a fase do terror, emoção que surge quando podemos identificar claramente o objeto de nosso medo. Essas três fases podem ocorrer durante longo tempo, mas às vezes acontecem quase simultaneamente. Quando estamos de tal modo aterrorizados, com a boca confessamos pensamentos negativos. Se dissermos não posso fazê-lo, ou estou em apuros, ou isso me é impossível, já estamos fracassados em nossos corações, muito embora nada tenha realmente acontecido. Se cedemos e aceitamos um resultado negativo, é só uma questão de tempo antes que o fracasso real assuma o comando. A inquietude também leva nossa felicidade e nossa saúde. O Dr. Walter Clement Albert, especialista em distúrbios gastroentéricos na Clínica de Mayo, em Minnesota, diz que a maioria dos casos de diarreia é causada por inquietação. Lemos em Provérbios, capítulo 18, versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Isto quer dizer que quando mantemos o coração em paz, quando temos coragem, a doença de nossos corpos é rapidamente curada. Inversamente, se o nosso coração se torna enfermo, não há cura, como consequência, criamos sérios problemas. Onde, pois, tem começo essas emoções destrutivas? Inquietação e medo foram o que Adão e Eva sentiram quando pecaram. Eles, outrora, mantinham um íntimo diálogo com o Criador, mas quando cederam à tentação de Satanás e comeram o fruto da árvore do conhecimento, violando uma ordem divina, em seus corações surgiu medo. Já não podiam encontrar-se com o Senhor como de costume, e esconderam-se da presença do Criador entre as árvores do jardim. E quando Deus chamou Adão e disse: "Onde estás?", ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi." Inquietação e medo não são emoções que o Todo-Poderoso tenha colocado originalmente no coração humano. São sentimentos destrutivos que Satanás introduziu no mundo através do pecado. Adão e Eva voltaram as costas contra o Pai do céu. Como consequência, seus descendentes, até hoje, vivem no meio de inquietação e medo. Enquanto não chamarmos a Deus de Pai, teremos uma consciência culpada e a apreensão de sermos condenados. Muitos tentam racionalizar e justificar-se, dizendo: "Estou limpo" ou "sou consciencioso", porque são atormentados por consciências culpadas. Em outras palavras, lutam para livrar-se da apreensão de serem condenados. Os que dão as costas para o Criador também tremem diante da aparente falta de significado de suas vidas. Essas pessoas perguntam a si próprias: de onde viemos? Para que vivemos? Ou para onde iremos depois da morte? Alguns perguntam: de que serve realmente viver melhor, ter mais tempo e mais dinheiro? Que é que isso significa?
Quando realizo cruzadas em países que gozam de alto padrão de vida, muitas vezes encontro pessoas que estão em agonia por causa de tais perguntas. Em sua maioria, têm entre 40 e 50 anos, alcançaram status social e uma vida estável. Unanimemente perguntam: Pastor Cho, estou cansado da rotina diária do meu local de trabalho. Estou desiludido com a vida de minha família. Perdi a vontade de viver. Que faço agora? Elas se contorcem no vazio de seus corações, porque correram com todas as suas forças por mais de 20 anos com a noção de que seriam felizes se ao menos conseguissem posição, honra, poder e riqueza, mas, para sua grande frustração, verificam que quando alcançam tais coisas, a felicidade está ainda mais longe. A ausência de significado subjugou-as como uma gigantesca onda. A apreensão quanto à morte também ameaça os seres humanos. Toda pessoa nasce destinada a morrer, estando às portas da morte. Quem não estiver preparado não pode deixar de tremer de medo. Ninguém sabe o dia do seu falecimento, mas quem, acima dos 40 anos, ainda não pensou nisto? Quando as pessoas comparecem aos funerais, refletem que em breve poderiam ser elas. A ansiedade por causa da morte pode ser uma corrente subterrânea que flui através dos pensamentos do incrédulo. As pessoas também se sentem inquietas com relação ao futuro. O que acontecerá com elas? Serão impotentes em face de alguns problemas esmagadores? Durante a Segunda Guerra Mundial, foram mortos 300 mil jovens norte-americanos, mas o número de cidadãos dos Estados Unidos que morreram de ataque cardíaco causado pela ansiedade, preocupação e apreensão porque seus filhos e maridos foram mandados para a frente de combate, ultrapassa a casa de 1 milhão. A apreensão e medo mataram 3 vezes mais pessoas do que as balas. A causa subjacente da grande crise da década de 1930 foi a inquietude no coração do povo norte-americano. Espalhou-se o boato: vem aí uma grande crise. As ações se tomaram papel sem valor. Você não pode sacar do banco as suas poupanças porque isso esgotará as reservas. As pessoas correram aos bancos e retiraram todas as suas poupanças. Quando essas instituições financeiras encerraram suas atividades, as empresas tiveram de fazer o mesmo. Milhões de pessoas foram mandadas para a rua, como resultado da apreensão. Como, pois, podemos livrar-nos da apreensão, do medo e do pavor? Quando Deus passa a ser nosso Pai, nossa ansiedade nos deixa, como a névoa que desaparece com o sol da manhã. Ficamos livres das cadeias da apreensão e temos paz e tranquilidade, como o mar da Galileia, depois de acalmada a tempestade. Somos libertos da apreensão de uma consciência culpada e da condenação mediante o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, redimindo assim nossos pecados. Satanás não pode ter mais nenhum domínio sobre nós, nem acusar-nos, mediante nossa fé no sangue de Jesus e nossa dependência dele. Deus passou a ser nosso Pai e somos justificados. Em outras palavras, adquirimos o estado de justos e não temos nenhuma mancha de pecado. Como é que somos libertos do vazio que vem quando nos sentimos como se a vida não tivesse significado? Quando Deus se torna nosso Pai, também o propósito de nossa vida torna-se claro. Vivemos para dar-lhe glória. Ele nos criou de acordo com sua vontade e nos predestinou para si próprio de acordo com o beneplácito do seu querer. Ele deseja que observemos sua palavra e finalmente partamos rumo ao lar preparado para nós. Jesus apresentou Deus como o Senhor do céu e da terra. Não há motivo algum para que nós, que temos tal Deus por nosso Pai, nos sintamos como se a vida não tivesse significado. Quando Ele passa a ser nosso Pai, também somos libertos do medo da morte. Conquanto nossos corpos morram, nossos espíritos vão para o reino de nosso Pai Celestial.
A morte do corpo físico é o começo da nova vida que temos no reino celestial. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, as quais Deus preparou para os seus fiéis. No futuro, no tempo designado por Deus, Ele ressuscitará seus filhos dentre os mortos, para que possam comparecer à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Portanto, podemos clamar ousadamente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nosso Pai também nos liberta da apreensão do futuro desconhecido. Deus, a quem chegamos a conhecer por intermédio de Jesus, é perfeito e Ele nos guia a toda a verdade mediante o Espírito Santo, nosso Consolador, desde que nos tornamos seus filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele faz que tudo coopere juntamente para nosso bem. No Antigo Testamento, o Senhor guiou Abraão a um mundo totalmente estranho para ele. Na forma de uma coluna de fogo e de uma coluna de nuvem, ele conduziu o povo de Israel a Canaã. Hoje, quando chamamos Deus de nosso Pai e o amamos, Ele ainda nos conduz com colunas semelhantes, de paz e de alegria mediante o Espírito Santo. Ao enfrentarmos problemas que parecem maiores do que nós, necessitamos apenas lembrar-nos de que o Altíssimo é Pai de esperança e Senhor de poder. Quando Deus, que fez o céu e a terra, se torna nosso Pai, nada há que não possamos fazer por meio de nossa fé nele. Jesus nos fez conhecer nosso Pai Celestial como um Pai que trabalha incessantemente. Conforme disse Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós também devemos trabalhar com diligência para a sua glória, com o poder que Ele nos dá. O profeta Jeremias foi lançado numa cova profunda no pátio de uma prisão. Talvez ele deplorasse sua incapacidade de fazer alguma coisa acerca de sua situação. Mas, durante esse tempo, veio a ele a poderosíssima palavra de Deus. Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. A Bíblia diz também: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em virtude desta promessa, podemos estar confiantes em face de qualquer adversidade, visto que nascemos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nosso Pai é obrigado a alimentar-nos, vestir-nos, criar-nos e educar-nos. Quando sinceramente invocarmos nosso Pai, desaparecerão toda a apreensão e medo que Satanás colocou em nós. Em seu lugar transbordarão como uma fonte a paz e a alegria. A Bíblia diz com clareza: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Se o Senhor se torna nosso Pai, não temos de temer coisa alguma neste mundo. A primeira bênção que Jesus nos concede quando oramos: Pai nosso que estás nos céus, é este livramento da apreensão.